Oi, boa tarde. Eu sou Flávia Junqueira, sou repórter de saúde do Jornal Extra. A gente está aqui no estúdio da redação para mais uma terça-feira de saúde. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que está todo mundo discutindo, ponderando sobre isso e procurando vacina, que é a febre amarela. A gente trouxe para conversar hoje com vocês a doutora Isabela Balalé. A doutora Isabela é pediatra, é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, sabe tudo sobre a vacina da febre amarela e vai te tirar as dúvidas sobre esse assunto. Efeito colateral, quem pode vacinar, quem não pode, tempo para a vacina fazer efeito, quantas doses você tem que tomar, enfim, manda suas dúvidas aí que a gente vai pegando por aqui nos comentários do Facebook do Extra e vai passando as perguntas aqui para a doutora Isabela. Se você acha que tem alguém que tem interesse nesse assunto, que você sabe que tem dúvida para tirar, marca a pessoa nos comentários para ela começar a acompanhar a transmissão. Então vamos lá, a gente vai começar. Por que a gente queria falar muito sobre isso também? Porque sábado agora, que foi o dia D de vacinação aqui na capital, né, no município do Rio, cerca de 213 mil pessoas receberam essa vacina. Então já tem estudos que mostram que mais ou menos aí 4% dessas pessoas que tomam pela primeira vez vão manifestar algum efeito adverso da vacina, algum efeito leve dela. Então, assim, agora as pessoas sentem uma dor de cabeça ou começam a sentir um corpo doendo, tudo é a vacina. Então vamos tirar as dúvidas para ver assim, o que é normal a vacina causar e o que não é da vacina, e você tem que procurar um médico para se orientar e se consultar. Vamos lá, doutora Isabela, primeiro assim, quem tem que se vacinar? Quem deve ir aos postos hoje no Rio de Janeiro para se vacinar? Então, na cidade do Rio, quem tem que se vacinar são as crianças com mais de 9 meses, todos os adultos, até os 60 anos de idade. São essas pessoas que precisam se vacinar de rotina. Nós não estamos vivendo uma campanha de vacinação. A ideia do Ministério, do Estado e do município do Rio é justamente bloquear. A gente tem o risco da febre amarela urbana voltar, né? Quer dizer, a febre amarela, que normalmente está lá nas matas, voltar para as cidades. E para isso a gente tem que manter a nossa população vacinada, para não deixar ela entrar. Essas são as pessoas. Agora, a doutora Isabela estava me explicando, antes da gente entrar aqui ao vivo, que a vacina da febre amarela é uma vacina que ela tem, a indicação muda conforme a situação epidemiológica, né? Conforme se você tem casos da doença perto, por exemplo, Casimiro de Abreu, né? Que tem casos já de febre amarela silvestre, gente. Febre amarela urbana a gente não tem ainda localizado, quer dizer, as pessoas pegaram febre amarela dentro de uma região de mata. A indicação muda, né? Porque Exato. essa vacina ela já pode ser aplicada a partir dos 6 meses. Então, mas isso em que região faz de muita risco. confusão, né? Primeiro, o que é risco, que as pessoas não conseguem entender. Então, se está saindo nos jornais, se a gente está aqui falando de febre amarela, se teve caso lá em Casimiro, todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, acha que está em risco. Então, elas acham que precisa vacinar. Na realidade, a gente tem o seguinte, eu vou tentar explicar uma coisa que está bastante complicado das pessoas entenderem com tantas informações diferentes. Uma hora a gente diz vacina maior de 60, outra hora a gente diz não vacina maior de 60. É como você tomar um medicamento sem necessidade. Todo medicamento, seja ele um paracetamol para febre, uma dipirona, remédios que todo mundo usa todo dia não, mas enfim, comumente, não são isentos da possibilidade de eventos adversos e até graves. Até uma dipirona pode dar um evento adverso grave. Isso. Se você está com febre, se você está com febre alta, se o risco de ter um evento da dipirona é menor do que você ter um quadro de febre alta, etc. e tal, você toma. Agora, ninguém toma dipirona ou qualquer medicamento se não estiver sentindo nada. Certo? Porque não faz sentido você correr o risco de um evento adverso se você não tem recomendação. Então, vamos voltar para a febre amarela. A vacina febre amarela é uma vacina super segura. Dor, vermelhidão, isso aí é basicamente quase nada. Febre, essas coisas que acontecem com tantas vacinas, com a febre amarela é muito raro. Mas a febre amarela pode causar um evento adverso muito grave, que é o que a gente chama de viscerotropismo.
É o vírus da vacina febre amarela causar doença em você, causar febre amarela em você. E isso pode ser fatal. É muito raro, muito raro. Aqui no Brasil, se não me engano, a gente teve 3, 4, no máximo 6 casos. Não foi isso, não chegou a isso no Brasil. Esse evento adverso, ele tem um risco muito baixo, mais ou menos 1 para cada 3 milhões de doses. Quanto mais gente a gente vacina, maior a chance de você ter esse evento. Se a gente pensar a população do Rio de Janeiro, 12, 13 milhões de pessoas, podemos ter 4 pessoas que podem sofrer um evento grave sem necessidade. Não faz sentido. Nessas pessoas com mais de 60 e nos menores de 9 meses, o risco de evento adverso chega a quase o dobro da população em geral. Desculpa. Então a gente sai de 1 para cada 3 milhões para 1 para cada 500 mil doses. É isso que preocupa. Não é difícil dizer ao mesmo tempo, não é uma vacina insegura, perigosa, mas ela tem sim seus eventos adversos e a gente não vê sentido fazer qualquer pessoa correr o risco de evento adverso sem o risco de adoecer. Agora, e nesses grupos, então, o risco é aumentado. Por isso não é a hora de vacinar essas pessoas. Se essa pessoa de 60 anos, né, que é a grande discussão, eu já ouvi até que não estão dando direito aos idosos disso, no contrário, a gente está tentando proteger os idosos. Então, se essa pessoa de 60 anos mora em Casimiro de Abreu, onde a gente tem caso, o risco de adoecer da febre amarela é muito maior do que o pequeníssimo risco de evento adverso. A partir daí, vale a pena. É o que a gente fala para o médico avaliar, que tem muita gente, o médico tem que fazer uma avaliação. Não é uma avaliação clínica, pedir um exame, não. É uma avaliação do risco versus o benefício. De acordo com o local em que aquela pessoa reside. Onde ela reside ou para onde ela está indo. Então, se eu estou indo se eu moro aqui no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, eu não tenho caso de febre amarela aqui no Rio de Janeiro. Eu posso poupar os meus idosos, os meus menores de 9 meses, as minhas gestantes, as minhas nutrizes. Agora, Deus me livre, mas se a gente tem uma situação de surto de febre amarela urbana, nossa, a febre amarela é uma doença que mata mais de 50% dos casos. Então, aí a gravidade e o risco da doença existindo, o evento adverso da vacina passa a ser um risco muito pequeno. Eu queria perguntar uma coisa que tem várias pessoas aqui falando sobre quem está amamentando. Quem está amamentando e precisa ir para uma região onde está tendo casos de febre amarela, como é que essa mulher pode fazer? Ela para de amamentar? Como é que ela faz? Primeira coisa é conversar com o médico, procurar se informar se essa região para onde você está indo realmente está tendo casos ou é uma região de vacinação. São duas coisas diferentes. Nós agora aqui no Rio somos região de vacinação, mas não temos casos. Então eu não vacinaria essa nutriz. Mas se ela está indo para Casimiro de Abreu, um exemplo aqui do Rio, eu vacinaria ela. Mas o que acontece? A nutriz, né, a mulher que está amamentando, ela transmite o vírus da vacina para o bebê. A gente não pode, de maneira nenhuma, vacinar bebês com menos de 6 meses. Então, se eu transmito o vírus vacinal, eu estou vacinando um bebê com menos de 6 meses. E a gente teve 2 casos no Brasil de doença neurológica por conta do vírus da vacina. Então, qual é a recomendação hoje, que também está sendo super discutido, porque uma coisa é um cenário sem risco, outra coisa é um cenário com risco. Você não vai deixar essa mãe que está amamentando em risco para uma doença grave. Então, assim, a recomendação hoje é vacina a mãe, mas antes de vacinar, tira o leite, reserva o leite para que esse bebê, durante pelo menos 15 dias, possa se alimentar do leite da mãe via mamadeira, né? E com todos os cuidados de armazenamento, etc. E tal. Então, durante esses 15 dias, ela não dá o peito para o bebê? Ela não pode dar o peito para o bebê. Então, isso é uma situação muito... E durante esses 15 dias onde ela não pode dar o peito, ela tem também que retirar o leite para não empedrar. Para não empedrar e continuar... Descarta exatamente. esse leite. Se ela parar de amamentar,
ela não vai produzir mais leite. Então, ela tira antes e reserva, armazena para o seu bebê mamar durante esses 15 dias que ela não vai dar o peito. E é legal conversar com o pessoal de aleitamento, conversar com o pediatra sobre, né, como é que pode dar essa mamadeira, para não perder a questão aí, né, desse relacionamento mãe e filho. Então, ela alimenta com esse leite reservado e continua tirando leite para preservar a produção do leite. Terminados esses 15 dias, ela volta a amamentar normalmente. Isso em grande escala, Flávia, é um problemão, né? Porque a gente está num país que nem sempre você tem uma geladeira para armazenar isso. Se a mulher não amamentar, essa criança fica muitas vezes sem leite. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para não deixar... de forma correta, né? Exatamente. Potes, né, esterilizados, tudo isso. Exatamente. Tem que ter uma orientação aí. Acho que a melhor coisa, de repente, é procurar o médico que acompanha a criança, né? O pediatra vai orientar. E pedir essa orientação, sem dúvida né? nenhuma. Assim, não resolva isso sozinho, resolva com o seu pediatra. Tem uma pergunta também, o seguinte, a Stephanie Domingos está perguntando e tem uma outra mãe também que pergunta no caso da filha. Dentro desses 10 dias, a vacina demora 10 dias até ela produzir um efeito, né? Um efeito protetor. A pessoa, mesmo vacinada, pode contrair a doença? Claro. Sim. Durante esses 10 dias não há proteção nenhuma, o risco é o mesmo. Essa vacina, a Cristiane Vicente está perguntando, essa vacina precisa de reforço? Tomei a dose em campanha há mais de 30 dias, ela precisa repetir a dose? Como é que ficou o esquema vacinal dessa vacina? O Brasil mantém o esquema vacinal de 2 doses com intervalo de 10 anos. Então, se você tomou há 30 dias atrás, daqui a 10 anos você vai tomar a segunda. Está protegida. A Organização Mundial de Saúde reduziu para uma única dose na vida. Então, a gente sabe que uma única dose, no caso do adulto, do maior de 5 anos de idade, a criança com mais de 5 anos de idade, protege. Não precisa, quem tem a primeira dose, mesmo que há 30 anos atrás, não precisa correr aos postos. Aliás, ninguém precisa correr aos postos para ir com calma. Mas quem tem a primeira dose pode se considerar muitíssimo provavelmente protegido. Mas hoje a recomendação é fazer uma segunda dose 10 anos depois. Quem tomou 2, mesmo que a última tenha sido há 50 anos atrás, não precisa de uma terceira. E para as crianças menores de 5 anos? As crianças precisam tomar a primeira dose aos 9 meses e a segunda aos 4. O intervalo entre essas doses é menor. E aí, para ter uma outra confusão, que é a história do intervalo mínimo de 1 mês entre elas. Eu tenho recebido muito essa pergunta. A gente diz 2 doses com intervalo mínimo de 1 mês. Mas a primeira com 9 meses, a segunda com 4. Esse intervalo mínimo de 1 mês é para uma situação como a nossa aqui. As nossas crianças não tomaram aos 9 meses. Exceto aquelas que estão com 9 meses agora, elas vão tomar com 9 meses e vão tomar aos 4 anos. Quem tomar com 1 ano, vai tomar com 1 ano e aos 4. Com 2 aos 4. Com 3 aos 4. E quem tomar muito próximo do 4? Intervalo mínimo de 1 mês. Quem tem 3 anos e 8 meses, né? Vai tomar com 4. Quem tem 3 anos e 11 meses. Dá 1 mês vai e toma a mês. segunda. Quem tem 4? Vai tomar com 4 anos e 1 mês. Entendi. O menor de 5 anos. É para isso que serve o intervalo mínimo. Não mudou a recomendação. Não precisa fazer. A criança não precisa de uma dose com intervalo de 1 mês, exceto nessa situação. Então, tem muitas variações. Essa é uma vacina que depende muito da idade, depende muito de onde você vive, para onde você vai. Então, por isso que tem essas variações todas. Então, preste atenção que a doutora Isabela explicou direitinho aí. Se você não entendeu, quando esse vídeo terminar, quando a transmissão terminar, você volta lá, assiste do início que você vai entender, vai pegar a explicação. Vamos lá, quem está chegando agora, a gente está com a doutora Isabela Balalé, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ela é pediatra e está tirando as dúvidas aí de todo mundo. Manda sua pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, o Rodrigo Donald perguntou, criança gripada pode tomar a vacina? Pode, sem problema nenhum. Quem não pode tomar vacina, né? A gente falou quem pode.
Quem não pode, então? O bebê com menos de 6 meses, de jeito nenhum. Entre 6 e 9 meses, só se tiver um motivo para isso. Imunodeprimidos, pessoas que tenham HIV e que estejam doentes. Então, precisa conversar com o médico que acompanha para ver se está com o sistema imunológico bem. Pessoas, mulheres com doença autoimune, que usam medicações que imunossuprime, né? Pessoas em tratamento para câncer. Quer dizer, qualquer pessoa com doença ou em tratamento que possa imunossuprimir, quer dizer, fazer o sistema imunológico não funcionar direito, não podem de maneira nenhuma se vacinar. Quem usa corticoide contínuo, não, altas doses? Corticoide em altas doses e contínuo. Agora, quem usa bombinha de corticoide contínuo, pode. É corticoide sistêmico, isso é, ou injeção, ou comprimido, etc. Aqueles medicamentos que você aspira. Né? Aquele spray não contraindica, aquilo não considera, enfim, não é dose imunossupressora. Criança que está com asma, aí toma 4, 5 dias de corticoide, também pode se vacinar. Mas espera essa crise passar para vacinar? Sempre melhor, né? Quer dizer, a criança está doente, ainda pode fazer uma febrinha e tal, eu acho que dá para esperar, não tem motivo para correr. A Paty Caco está perguntando o seguinte: quais são os medicamentos que não podemos usar e por quanto tempo após tomar a vacina? Existe algum medicamento que você não deve tomar depois da vacina? Nenhum. Não existe. Agora, que medicamentos você não pode estar tomando? Nossa, é uma lista muito grande e não dá para dar essa lista aqui. Você tem que conversar com o seu médico, mas são medicamentos que de maneira nenhuma são corriqueiros. São medicamentos para doenças autoimunes, para câncer, quimioterapia, são medicamentos de doença, que a gente chama de imunossupressores. Nenhum medicamento desse de autoprescrição, né, de analgésicos, etc., ou antibióticos, mesmo com receita, essas coisas. Mas mesmo com receita, está usando antibiótico para tomar? Pode. Está usando xarope? Pode. São remédios que imunossuprimam, né, a imunidade da pessoa. Que tem hipertireoidismo. Se não tiver imunodeprimido, pode, porque é uma doença autoimune também. Essa, inclusive, é uma pergunta da minha irmã que tem. Mas, enfim, pode, desde que não esteja imunossuprimida. Precisa ver com o reumatologista, com o endócrino, com o oncologista, como está, ou com o infectologista, no caso dos HIV, como é que está a sua imunidade. Tá. E vamos lá, também tem uma pergunta aqui, é o seguinte: a Roberta Bittencourt. Meu filho tem 1 ano e 9 meses e tem alergia à clara do ovo. Ele pode tomar a vacina? Ótimo, mais uma contraindicação. Então, já falei das crianças, né, com menos de 6 meses, os imunodeprimidos, agora vem as pessoas que têm história de choque anafilático por ovo. Assim, se seu filho comeu ovo e ficou enjoado, ou adulto, né, ficou se sentindo mal e tal, flatulência, isso não é alergia. Agora, se apareceram placas urticárias gigantes no corpo dessa pessoa, ou se fez um choque anafilático depois de comer o ovo, e aí lembrar que essas pessoas que têm realmente alergia à proteína do ovo, elas não comem biscoito, não comem bolo, né? A não ser que sejam preparados especialmente. Mas, enfim, então, essas pessoas não podem tomar vacina. E um choque anafilático é uma reação muito séria. Com certeza, se seu filho tiver, você vai saber. Você sabe. Assim, uma alergia que levou ao hospital, né? Tem o seguinte também. A Elaine Thiago está perguntando assim: quais são as reações que pode acontecer após a vacinação? Isso acho que é uma coisa que muita gente está querendo saber, porque às vezes começa a se sentir mal, dor no corpo, uma febre. A gente tem que lembrar que a gente está numa época com muitas viroses aí, né? Muitos vírus chegando, muita gente gripada. Então, não vamos estabelecer que tudo é reação da vacina, porque não é, né? O que é o mais comum acontecer, doutora Isabela? Mais comum é nada acontecer. Esse é o mais comum. Você falou aí 4%. A grande maioria não vai ter nada. Esse 2%, 4% é o que tem para as outras vacinas. E o que é isso? Você pode sim ter um mal-estar, ter uma febrinha baixa que vai passar logo. É uma vacina que não dói. Olha, se tem vacina que não dói, é essa. Nem costuma causar evento adverso local, né, de ficar doendo, inchado, etc. e tal. Então, assim, o que mais acontece é nada. O que preocupa a gente
é a possibilidade do vírus vacinal causar doença, que eu já falei, é para lá de raro, mas 1 para cada 3 milhões de doses, a gente não pode desconsiderar. E isso não vai acontecer no dia seguinte. Evento adverso, né? Está me ouvindo falar assim, meu Deus do céu, a doutora Isabela disse que o evento adverso, aliás, está rodando um áudio que eu fiquei preocupada, pode aproveitar aqui? Pode, por desses favor. áudios que rolam por WhatsApp e tal. É uma pessoa, foi uma reumatologista que deu uma entrevista, eu ouvi a entrevista dela, ela não falou nada de errado. Ela estava falando de imunodeprimido, ela estava falando das pacientes autoimunes. E aí é exatamente o que eu estou dizendo. A gente só deve vacinar, aliás, a gente não deve vacinar autoimune com doença imunossupressora, é contraindicado. E ela falando nisso. E aí tem um áudio de uma pessoa, que não sei quem é, não falo o nome, enfim, está aí, né, para todo mundo, dizendo que soube que 90% das pessoas que tomarem a vacina vão morrer. Oi? Ainda bem que não, porque só aqui no Rio foram 213 mil, né? 213 mil num dia. Num dia. Fora o que a gente vacina há tantos anos e tal. Então, assim, a gente ouve isso, fica, meu Deus, então a vacina é preocupante. Eu não quero ninguém correndo aos postos, nem também quero ninguém com medo de tomar vacina e a gente deixando de proteger a todos da febre amarela. Enfim, esses eventos graves, eles não aparecem no dia seguinte. A vacina, como eu já falei, é um vírus vivo vacinal, é um vírus enfraquecido, muito enfraquecido. E ele precisa do que, igual a doença, igual qualquer doença, de incubação, que é o tempo que esse vírus vai replicar, etc., para aí então se soltar na corrente sanguínea. E isso demora 5 a 10 dias. Então, também não é para ninguém ficar olhando, né? Hoje faz 5 dias. Hoje que eu vou ter a reação da vacina. Não, gente, a vacina é super segura. Mas concordam que a gente não alertar e não proteger esses grupos de maior risco para evento adverso não seria correto? A gente precisa avisar. Claro. Eu tomei a vacina, sem medo nenhum. Se a pessoa ou a criança chegar nesse período aí que vai de 5 a 10 dias e tiver um mal-estarzinho, uma febrinha que aparece, o que a mãe pode fazer? E aí, Flávia, ou deve fazer? É assim, igual ela faria se não tivesse tomado a vacina. Como eu já falei, a vacina não é uma vacina reatogênica, que a gente diz, né, que cause muito evento adverso. Se a criança tem febre, uma febrícula, o que a mãe faz? Observa, 24 horas, essa febre está aumentando, leva para o pediatra. Essa é a sazonalidade dos vírus respiratórios, e as crianças são as principais. O vírus sincicial respiratório já está circulando, o influenza já está circulando. Então, assim, você tem um quadro gripal, no dia seguinte de ter tomado a vacina da febre amarela, num N de 213 mil doses, é claro que algum de nós, né, já estava com gripe e aí não sabia, tomou a vacina e apresentou o quadro. Então, o que a mãe tem que fazer, ou o adulto, né, se tiver qualquer evento adverso desse tipo, é procurar um médico para, primeiro, descarta outra causa para isso, porque a causa mais provável não é a vacina. Então, gente, não vamos também ficar esperando, né, tudo em casa, achando que é vacina, Esse é o perigo, é ficar em casa, deixando uma infecção respiratória evoluir. E uma febre evoluir. alta, por exemplo, sei lá, algumas crianças, principalmente crianças que têm febre 39, 39,5. Tem que conversar com o pediatra. Essa não é o tipo da febre para você ficar esperando. Não é que não possa acontecer, mas não é esperado ter 39 de febre por conta da vacina febre amarela. Com outras vacinas não é raro, mas com essa não. Tem muitas pessoas, por exemplo, a Ilza Freire está perguntando se hipertensos, que tem muita gente hipertensa, né? Hipertenso pode tomar vacina? Hipertenso, diabético, cardiopata. Diabetes está perguntando aqui também algumas pessoas. Quem já infartou, quem tem angina, diabetes eu já falei, enfim, todas as doenças crônicas que não interferem na capacidade imunológica, quer dizer, que não são imunosupressoras, como eu já falei aqui, doenças ou tratamentos que imunossuprimem, problema nenhum, devem se vacinar. Tem algumas e que pessoas... tenham menos de 60, é claro. A Elaine Thiago Pérez está querendo saber como é que a gente pode saber se a criança ou se a pessoa está com a imunidade baixa. Boa pergunta, eu ia falar isso, mas eu já falo tanto, né? Então, imunidade baixa, quando as pessoas falam, é diferente do que quando a gente médico fala.
eu tenho imunidade baixa, eu adoeço muito, eu pego muito resfriado. Principalmente criança, né? Tem assim, o pediatra disse que a imunidade dele é baixa. Não é isso. Isso é outra coisa. Isso é uma maneira de falar, que não é correta cientificamente, mas que permite, né, uma comunicação eficiente, em que a pessoa adoece mais e tal. Essa pessoa pode tomar vacina. Estou falando de imunodeprimido. Ninguém é imunodeprimido sem saber. É a pessoa que tem AIDS e que está doente. É a pessoa que está com câncer. É a pessoa que toma medicamentos que interferem na imunidade. Quem está tomando esses remédios sabe e é informado pelo médico sobre isso. Então, não tem como a gente ter dúvida se é imunodeprimido ou não, se não está fazendo qualquer acompanhamento médico desse. Tem uma dúvida também, algumas mães, é o seguinte, para as crianças, tem muitas que estão ainda no período de vacinação. A vacina da febre amarela, ela pode ser tomada com todas as outras, ou a tríplice viral tem algum problema? Como é que ela se encaixa no meio do calendário que a gente já tem normal? Ela se encaixa perfeitamente. Ela pode ser aplicada com todas as vacinas do calendário da criança ou do adulto, exceto, como você falou, a tríplice viral. Então, assim... Ou tetra, né? Tem gente que dá tetra viral. A tetra, porque contém a tríplice viral. A tetra viral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, e a tríplice, sarampo, cachumba, rubéola. Essa vacina interfere com a vacina de febre amarela e pode prejudicar o resultado. Então, a gente dá um intervalo, né, entre as duas de 1 mês. De resto, pode fazer... E se por acaso alguém deu, não vai acontecer nada demais, não vai... só fica na dúvida. Aí, assim, se isso aconteceu com 1 ano, o que fica na dúvida? Se interferiu e se a vacina não vai funcionar bem. É chato, né? Porque aí vai ficar se ela fez a proteção que a gente espera. Que a gente espera. É nesse sentido, mas não vai fazer mal à saúde. Então, gente, se for só no caso da tríplice e da tetra viral, espera 1 mês, então não tem mistério. As outras todas você pode dar juntas, se tiver na época de tomar vacinação. É bom lembrar a contraindicação também, que eu não falei, das gestantes, né? Grávidas estão na mesma situação do idoso. A gente tem uma contraindicação por conta de um risco teórico. Não tem história de nenhuma criança que tenha nascido de mães que tomaram a vacina durante a gravidez que tenham tido qualquer problema. Mas não se faz, a princípio, uma vacina viva numa gestante. Nenhuma vacina, nem tríplice viral, nem nenhuma. Então, a gente não vacina a gestante. Mas, se a gestante está em Casimiro de Abreu, que aí você tem um risco real da doença, ela é vacinada. Entendi. É isso que é complicado das pessoas entenderem. A Marcela Gomes. Marcela, vou responder, que estão muitas perguntas. Vamos lá, deixa a gente finalizar, que a gente está com o tempo também quase estourando, mas a Marcela, eu acho que é uma pergunta que muita gente... desculpa, Marcela, é o seguinte, não, Elaine Reis. Pessoas dependentes de insulina, pode tomar? Pode. Viu, Elaine? Fica tranquila, pode tomar. Gente, a Marcela está perguntando quantos dias depois de tomar a vacina posso beber bebida alcoólica. Politicamente ela correto. Não quer ficar sem a cervejinha dela. Não tem problema nenhum beber uma cervejinha, mas não exagera. Olha, seu Osmar da Costa Lopes, sou cardiopata, devo tomar a vacina, tenho 81 anos. Seu Osmar, doutora Isabela, já respondeu. Não, mas eu vou até completar. De maneira nenhuma, seu Oscar. Osmar, desculpa. Inclusive, a gente fala em não vacinar maiores de 60 e a gente sabe que o risco acima de 75 é muito maior ainda. Então, não se vacine se realmente não tem... Para esses casos, é melhor você evitar as áreas que estão tendo sem casos, dúvida, né? Usar repelente. Se eu tenho 85 anos, não tenho um motivo muito, né, para ir visitar... Coitado de Casimiro de Abreu, mas vou dar o exemplo aqui de novo. Mas são áreas de Minas, também vão vir vários feriados aí, né? Quem pretende viajar, se você não pode tomar vacina, não vá para a área que está tendo caso. Não entre na mata, principalmente. Né? Porque é isso que... Porque assim, Belo Horizonte, gente, não tem. Pois é. É igual o Rio. A gente tem que lembrar que são casos silvestres. Isso é outra coisa, assim, Minas, Rio, Espírito Santo. Não, vamos lá, a gente precisa olhar os municípios. Belo Horizonte não tem febre amarela. É a área de vacinação? Agora até o Rio é a área de vacinação. Mas risco para o seu Osmar? Não tem. Não vacina. Gente, tem várias perguntas aqui.
Vários idosos perguntando. Tânia, Jesus, olha, Juliana Almeida, a doutora Isabela respondeu, explicou direitinho o caso dos idosos. Quando a gente terminar aqui a transmissão, dá uma olhadinha, o vídeo vai ficar fixo aí na timeline do Extra. Vai lá, assiste desde o início que você vai ver que ela respondeu isso, ela explicou direitinho. Para crianças também, ela explicou para crianças menores de 9 meses, para gestantes. Falou muito sobre os efeitos colaterais. Enfim, tem muitas perguntas aqui. Vanessa Rodrigues, quem não se lembra que tomou a vacina da febre amarela pode tomar, mesmo que não tenha certeza que foi que nesse tempo de 10 anos? Se alguém não lembrar... Isso, pode e deve. Não tem problema. Existe uma regra para qualquer vacina. Se você não lembra, se você não tem o papel, às vezes você até acha que tomou, mas não tem o registro, a gente considera não vacinado e vacina de novo. Não tem overdose, não tem perigo de tomar demais, de não ter esperado 10 anos. Não existe isso. Na dúvida, vacina. Tem várias pessoas perguntando sobre a lista de medicamentos que contraindicam. Enfim, a lista é enorme, é muito grande. Antidepressivo e ansiolíticos contraindicam? Só remédios que causam imunossupressão. Então, esses remédios para todas essas doenças crônicas, como diabetes, insulina, no caso, antihipertensível, anticoagulante. Nossa, posso ficar aqui, uma lista muito grande. Não, procura o seu médico, conversa com ele. Com certeza você sabe se você usa um imunossupressor. A Fernanda Murim está perguntando de novo a questão da amamentação. Tem muita gente que está amamentando, que está preocupada. Agora, quem está amamentando criança acima de 6 meses, ok, pode tomar vacina. Aí entra a criança a partir de 6 meses, ela não precisa, mas pode. A criança abaixo de 6 meses não pode de maneira nenhuma. Agora, se você está no Rio, não precisa se preocupar. Continua amamentando o bebê, não vai parar de amamentar para vacinar aos 6 meses. Gente, são muitas perguntas, mas se vocês vão olhar aí no vídeo depois que vai ficar aí, que tá tudo respondido aí, tem muita coisa que a doutora Isabela respondeu aí. Eu queria agradecer por vocês pela participação, a gente tem muitas perguntas mesmo, a audiência vocês acompanharam aqui, ótimo, foram super participativos. Boa tarde, um monte de gente mandando boa tarde, obrigada. Doutora Isabela, obrigada por ter vindo tirar as nossas dúvidas aqui. Tchau, gente. Tchau.